Eu nasci, eu nasci em Rondônia, né, numa cidade chamada Guajará-Mirim. Guajará-Mirim, ela fica divisa com a Bolívia, é o rio Madeira Marmoré que separa, né? Então, na época, era um povoadinho, era um território. E foi um período muito bom da minha vida, por quê? Porque Guajará-Mirim me oferecia rio, cachoeira, natureza, subir em árvore, então tudo aquilo que criança adora fazer, né? Então foi muito bom. Acho que eu tinha quase 11 anos quando meus pais se mudaram para São Paulo, né? O papai já tinha ido antes e foi o melhor período da minha vida quando ele estava em São Paulo e só ficamos em Guajará, eu, mamãe e a minha irmã. Foi o melhor período da minha vida, porque era tudo em paz, tudo tranquilo, era uma maravilha. Aí fomos para São Paulo. São Paulo foi assim, um amadurecimento, né? Claro que o corpo ainda era de criança, a cabeça era de criança, mas as responsabilidades chegaram mais cedo do que para algumas pessoas, né? Então, mas ao mesmo tempo que foi amadurecimento, em todos os sentidos, de responsabilidade por conta de trabalho, de responsabilidade por conta de ter que ajudar a mamãe a colocar comida na mesa, mas também foi uma coisa boa, porque o amadurecimento também de acesso à Biblioteca Mário de Andrade, né, à Biblioteca Monteiro Lobato. E na época, a Biblioteca Monteiro Lobato, ela tinha um contador de histórias e eu me apaixonava por aquilo, né? E de lá fui fazendo amizades e aquele pessoal também, eles foram dando oportunidades para eu conhecer outras formas que não aquela da prostituição, né? Porque a gente morava no centro da cidade e quem eram os amigos eram os filhos das prostitutas, né? Dos ladrões. Então as companhias eram terríveis. Então foi um aprendizado que hoje eu vejo o quanto me fez gente, né? De simplesmente amar as pessoas do jeito que elas são. Né? Então, assim, pelo que elas são e não pelo que elas têm ou coisas parecidas, né? Então, a vinda a São Paulo foi aquele momento que eu diria assim, de ruptura, daquela coisa de criança, de pular, de dançar, de brincar, aquela coisa toda, e aquela coisa de criança ainda, mas com algumas outras responsabilidades. Mas também foi aquele momento de amadurecimento e que isso serviu para o resto da minha vida, né? Eu penso que me fez um pouco do que eu sou e me ajudou, inclusive, a também ter sonhos. Porque, por conta da outra entrevista que eu fiz aqui com vocês, eu fiquei lembrando um pouco das coisas que já aconteceram, né? E eu falei, gente, eu tive exemplos de pessoas que falaram para mim, minha filha, nunca venda seu corpo, não faça isso, esse não é um caminho legal, né? E vi pessoas falando assim, nossa, você já ouviu falar em Londres? Você já ouviu falar em Paris? Você já, né? E assim, por conta de músicas, inclusive, né? Que a gente ficava se intimidando a cantar. Mas, e aquilo despertava a curiosidade de também conhecer um dia, né? Então foi fantástico quando eu conheci a primeira vez, quando eu visitei, quando eu saí do país a primeira vez, foi fantástico por conta disso. Parece que eu estava carregando todos aqueles sonhos, todas aquelas conversas, todas aquelas coisas que eu aprendi tanto com várias mulheres e com vários meninos, né? E porque essa época, dos meus amigos, da época de quando eu cheguei, da adolescência, né, até os 17 anos mais ou menos, foi quando eu entrei na universidade, aí a coisa se rompeu. Duas meninas conseguiram, além de mim. Os demais morreram, foram presos, tiroteio com bandido, com polícia. E eu e uma outra amiga, nós fizemos uma relação dos amigos e começamos a ir atrás. E isso acho que faz uns 4, 5 anos. E aí a gente chegou a constatar, né, que realmente daquele ambiente, daquelas pessoas, a minha família e mais duas que conseguiram sair daquela condição
né, naquele momento. Aí veio a universidade. Aí, né, o que é a universidade? A universidade é o mundo, né? Na universidade eu conheci, militei pelo partido, pelo PSOL, PSTU na época, né? E foi momentos de grandes conflitos, conheci Hare Krishna, aí foi a militância, comecei a desenvolver trabalho aonde eu tinha crescido, porque aí eu comecei a fazer parte de um grupo com uma professora que era socióloga, e nós começávamos a ir à Praça da Sé para a gente fazer trabalho com os menores de rua. Então aquilo era meu caminho, né? Ali era meu ambiente, então eu me sentia muito bem ali. E era fantástico agora de repente estar analisando tudo aquilo que eu tinha passado por aquilo, né? E como eu comecei a me envolver muito com os meninos, e eu era muito nervosa, qualquer coisa eu brigava, qualquer coisa eu já socava, né? Essa era eu há um tempo atrás. A prof ficou com medo, porque ela não achava, pelo meu gênio, ela achava que eu poderia a qualquer hora me indispor com os policiais, porque eu acabava brigando, porque todo um trabalho que a gente vinha fazendo, muitas vezes os policiais destruíam tudo em uma noite. Eles batiam e coisas parecidas, né? Aí ela me colocou no outro projeto, que foi maravilhoso, porque eu também fiz amizades excelentes, que eu tenho até hoje, que era o projeto com as prostitutas na Amaral Gurgel, né? Então, na rua Amaral Gurgel, a gente entrava em contato com essas moças, e ali durante o trabalho delas, e nós tínhamos ali 2 objetivos, né? Aliás, vários objetivos. Um era da área da saúde, né? Por conta da AIDS, que estava assim no começo da doença, estava no auge e tinha pouca informação sobre isso. A outra era com relação aos próprios documentos dela, que muitas delas não tinham documento nenhum e tal, então a gente procurava organizar isso para elas. E a outra era a alfabetização, que era o que eu trabalhava, né? E quando elas ficavam para a alfabetização, a gente já tinha assim feito um trabalho de base muito grande, né? Porque para convencê-las a ficarem naquele horário, para a gente começar a ter o processo de alfabetização, né? E foi fantástico, que também me deu amizade, né? E hoje eu ainda conservo. Eu visito toda vez que vou a São Paulo, eu visito essa senhora. Muito legal, muito bem. O Gabi foi um presente de Deus para minha vida. Gente, é maravilhoso ser mãe. Meu Deus do céu, é maravilhoso. Não é a maternidade em si, porque você pode ser mãe sem você ter gerado, né? Acho que é isso que muitas pessoas não entendem. Falam, eu não posso ter filhos, né? É o fato de você ter a responsabilidade, né, pela educação, pela criação de um ser humano. Isso é fantástico. Comigo foi com a maternidade, mas poderia ter sido de uma outra forma, né? E o Gabi, para mim, é maravilhoso por conta disso. Foi uma criança que foi bem esperada, bem querida. Foi uma criança como qualquer outra, né? De brincar, de ficar de recuperação, de ir mal na escola. Chegou momentos até que eu pensei que ele nem faculdade ele iria fazer, né? Cheguei a pensar, porque são as diversas fases que todos, né, que nós passamos enquanto nessa passagem de criança, adolescente, vida adulta, né? E às vezes você, enquanto aquele que está criando, olha de longe assim, aí faz um julgamento, né? Fala, esse daí acho que não vai não. Mas por isso que não se pode julgar, né? Porque o bichinho foi. E aí o Gabi é hoje a maior alegria que eu tenho, assim, porque se eu faço um flashback com relação ao meu filho, são muitas as alegrias, porque a gente sempre viajou muito, a gente sempre passeou muito, né? Eu nunca fui assim de ter muitos luxos, mas eu sempre economizava dinheiro para viagens. Então, final de ano, todas as férias, eu sempre viajei com meu filho. E isso foi um mau presente, que hoje eu vejo que eu dei para a vida dele, né? Porque é uma pessoa que também não tem medo de nada e se vira bem em qualquer lugar e se adapta em qualquer lugar. Porque não era viagens com confortos, né? Era viagens. E a gente tinha, né? Até hoje, então, tem muitas lembranças, né? Lembranças desde pequenininho, quando começa a andar, começa a falar, andar de bicicleta.
depois jogando vôlei, nadando, torcendo, basquete, essas coisas todas, né? Que uma criança, quando a condição é favorável, que ela vive. Mas a última é a correção da dissertação dele, né? Meu filho está fazendo mestrado e quando ele foi se qualificar, ele pediu para eu corrigir não, porque já estava corrigido, né? Mas assim, ele pediu para eu ter acesso ao trabalho dele e fazer as correções que eu achava necessárias. Foi uma emoção muito grande, gente. Foi uma emoção assim, porque eu jamais pensei, né? Assim que, sei lá, que isso iria acontecer. Então, e vê-lo seguro, dono de si, então assim, maravilhoso, né? Filho é uma bênção. A amizade é uma bênção também. Meu Deus! Aliás, eu acho que a gente tem que aprender a conviver, sabe? Essa coisa, nós precisamos, a gente fala assim, mudar o mundo, né? Por um bom tempo eu quis mudar o mundo. E achava, tinha ingenuidade, por um bom tempo, tinha ingenuidade de achar que com a escola, com o professor, eu ia mudar o mundo, né? Eu não percebia que as mudanças ali, nem dava valor para aquelas mudanças pequenas, né? Demorei a considerar que essas eram mudanças efetivas, né? E a amizade é isso, porque quando você começa a se relacionar com o outro, e esse relacionamento que fundamenta, o que orienta é o amor, tudo vai longe, sabe? Então, assim, e a amizade, né, é a forma que você tem, né, de vivenciar isso. E isso transforma. Isso é uma mudança tão pequena que as pessoas não valorizam, mas as pequenas mudanças estão aí, né? Ela transforma. Então, para mim hoje, os meus amigos, as pessoas com quem eu me relaciono, né, é o maior bem que eu tenho na minha vida, sabe? Com cada um eu aprendo. E com cada um eu exerço a minha humanidade, eu exerço a minha humildade. Eu aprendo a ser menos egoísta, sabe? Então, assim, é a coisa que eu prezo demais. E tenho muitos amigos, né? Tenho amigos para sair, tenho amigos para ficar em casa vendo televisão, assistindo um bom filme, tenho amigos para dividir uma sopinha, para tomar café com bolo, tenho amigos para viajar, né? Tenho amigos que gostam de viajar e, enfim, daquela forma que eu gosto, que é com mochila nas costas. E tenho amigos para fazer massagem, amigos para tudo, né? É fantástico. E esse respeito, gente, respeitar o outro do jeito que ele, exatamente do que ele é, e interagir com ele. Nossa, quando se abre para isso, a gente aprende tanto, é tão bom. Ai, filmes são vários, vários. Eu adoro cinema, adoro assistir, né? Assim, filmes, mas sempre tem aqueles que marcam, né? E para mim, o que marcou por um bom tempo foi, não, até hoje, é Dr. Zhivago. Now, from the most widely acclaimed novel of our generation, Metro-Goldwyn-Mayer presents David Lean's film of Boris Pasternak's Dr. Zhivago. Uma música também eu tenho assim várias, eu amo música. Aliás, comecei a aprender a tocar um instrumento depois que eu me aposentei, um pouquinho antes, né? E cada vez sou mais apaixonada pelo piano, né? Uma coisa que agora comecei o violão, mas isso é uma coisa que eu sou apaixonada, né? Mas eu gosto de uma música que representa para mim muito, é o Chico Buarque, com todas delas, mas principalmente Meu Guri, sabe? Olha aí, diz tudo, gente, é arte, diz tudo, é de uma... Nossa, não precisa mais nada, bastava o olha aí dele. Um livro também, tem vários que marcaram, vários. Mas eu acho que
o que foi um diferencial para a minha vida, que saiu aquela vida mais assim, também de menininha que sonha, aquele romance todo, aquela poliana toda, é Idade da Razão. Idade da Razão, eu estava pensando em Sustentável Leveza do Ser, que também foi, né? Mas a Idade da Razão. A Idade da Razão mexeu muito com a minha forma de ver o mundo, de pensar o mundo, né? De me relacionar com homens, né? De namorar, enfim, mexeu muito comigo. E a Sustentável Leveza do Ser também. Tem vários. Quando eu estava falando, eu lembrei a Sociologia dos Partidos Políticos, porque um mexeu mais com o meu modo de ser com o outro, numa época. Foi uma influência muito grande, que é o Idade da Razão. Mas a Sociologia dos Partidos Políticos também foi um livro que também mexeu muito comigo na relação com o partido, na relação com a minha militância, sabe? Eu aprendi e comecei a ficar muito crítica com relação a isso, né? E eu acho que aquela coisa de vaquinha de presépio, ela foi deixando de existir um pouco. Nossa, muitas pessoas me influenciaram, assim, me ensinaram, eu aprendi. Aliás, eu tenho essa coisa de, quando eu conheço uma criança, eu sempre estou aprendendo. O meu relacionamento, eu sempre estou tirando alguma coisa, depois eu fico pensando. Essa é uma característica minha, né? E eu aprendi com muitas mulheres, muitas mães, muitas pessoas, professores, né? Se eu fosse eleger uma pessoa que eu aprendi bastante, eu diria a Maria da Penha, né? Aprendi a vida com ela, uma pessoa que aprendi demais, né? Aprendi com a primeira conversa que eu tive, se for pensar na parte acadêmica, a primeira conversa que eu tive com o professor Maurício Katzenberg, eu também aprendi muito com ele, né? Eu continuei com muitas ingenuidades, mas ali eu diria que depois daquela conversa, uma boa parte das minhas ingenuidades com relação à escola ficaram ali. E esses aprendizados são aqueles que doem, né? São aquelas coisas que você tem convicta de alguma coisa, você não quer mudar, né? Você acredita numa coisa, você não quer acreditar que o sistema, que as relações de poder, que é daquela forma, né? Aí você quer voltar um pouco para trás. Mas aí a pessoa, né, com o relacionamento, com a vivência, vai te mostrando e você vai aprendendo, né? Sofre, mas é bom demais. Aprendi com muitas mulheres, aprendi com a Gê. Gente, a Jorge foi fantástica na minha vida profissional, na minha vida afetiva, como mulher, né? A segurança. E ela falava, desabrocha, menina, né? Então era assim, é uma infinidade de amigos e amigas. Um sorriso do amor.